Bom, olá, meu nome é Sandra e eu sou terapeuta holística e corretora imobiliária, tá? Terapeuta holística, o que que é isso, né? Isso é de comer, de beber, passar no pão. Bom, vamos lá. É assim, terapeutas holísticos, eles tratam o homem como um todo. E uma das faces humanas é o morar. Como corretora de imóveis, já desde comecei na área imobiliária em 98, me formei, aí eu fui fazer o curso do Cresce, me formei por volta de 2002 e desde então eu venho observando a importância, né, do morar, como morar é importante no desempenho e no desenvolvimento humano. Muitas vezes as pessoas tratam nelas causas ambientais, por incrível que possa parecer. Então, muitas vezes você chega no consultório de um médico, uma pessoa com vômito, uma pessoa com dor de cabeça, uma pessoa que está assim, apresentando uma série de problemas, né? Vômito, náusea, dor de cabeça, cansaço. E o médico trata dentro daquilo que o médico trata, a pessoa. Aí, não resolve, passa essa pessoa, vai para um psicólogo, deve ser emocional, manda para um terapeuta floral, que foi o que aconteceu comigo, veio, para sorte dela, né? Para sorte dela, eu tinha feito design de interiores e tinha estudado algumas coisas relativas ao ambiente. E uma delas, problemas de impermeabilização de viga baldrame. E dentro dos problemas de impermeabilização, eu comecei a estudar paralelamente geobiologia, que fala sobre radônio. E eu fui verificar. Pois é. Infiltração, má impermeabilização, a casa construída próxima a uma encosta, né? No caso, em declive. O que é declive? É para baixo e próxima à encosta. E então tinha pouca ventilação, iluminação praticamente nenhuma, mas não era o caso da iluminação, era o caso de abafamento do ambiente, muito baixo, perto de um corte e com problemas de infiltração. Bom, o que significa isso? Significa que o que vem debaixo da terra entra naquele terreno, dentro daquela casa. Complicou. Aí eu falei, olha, eu pediria para voltar no médico e verificar, porque o teu caso não é, até onde eu vi, das respostas que ela deu para as perguntas que eu fiz, não tinha emocional. De toda forma, a gente fala assim, olha, usa o Rescue que pelo menos vai diminuir a ansiedade diante do problema, né? E aí começou a tomar o Rescue, mas eu falei, olha, você procura o médico, pede para que ele te passe por um pneu, contaminação por radônio. O que é radônio, né? Radônio, ele é um gás que ele é proveniente do decaimento de 3 metais específicos que são muito comuns na crosta terrestre. Onde tem rocha, você tem metal, e onde você tem metal, você geralmente, aqui no nosso caso, no Brasil, quase inteiro, né? No Rio Grande do Sul também, existem locais muito específicos ali que você tem uma quantidade bastante significativa, assim como nós temos na Grande São Paulo, no Rio Grande do Sul, eles têm ali próximo de Pelotas, uma quantidade muito grande de radônio, proveniente do decaimento do rádio, do tório e do urânio. O que é o decaimento? A perda de próton. Então, perdeu o próton, o elemento se transforma em outro. Então, os metais foram perdendo prótons, né, por decaimento, até se transformar em radônio. Radônio é um gás comum em toda a crosta terrestre. Ele passa a ser um problema quando ele entra para dentro de um ambiente, cola na poeira, por assim dizer, né, se mistura com a poeira, se acumula num determinado ponto, não é jogado para fora, é difícil a detecção, porque
Ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não tem gosto. Então, em países civilizados, é obrigatório o uso de um relógio que faz a medição de radônio e de ambientes pouco ventilados, ter sistemas de exaustão para jogar isso para fora do ambiente doméstico, tá? Isso é comum. No Brasil existem empresas que fazem isso, entretanto, não existe a obrigatoriedade de se fazer, o que é muito ruim, e aí a gente vai contar depois por quê. Mas vamos voltar aqui ao nosso caso. Essa pessoa apresentava náuseas, dor de cabeça, vômito, cansaço, insônia. Não conseguia dormir direito à noite. Infelizmente, quando começam todos esses sintomas, é porque já está instalado o câncer. Tá? Sim, é o que causa o radônio. Câncer. Câncer de pulmão. Muito bem. Temos isso dentro de um ambiente doméstico. E como que isso vira câncer? É o radônio que causa? Não, é o decaimento do radônio dentro do seu corpo. O radônio, quando ele é respirado, ele vai para dentro, né, do seu pulmão, via corrente sanguínea, ele vai para o seu pulmão, tá? E aí o que acontece? Ele continua decaindo. O que é decaindo? Ele continua perdendo elétron. Ele se transforma em polônio, bismuto, várias outras formas, até chegar a chumbo estável. Chumbo estável quer dizer, parou aí. Tá? O que é que causa o câncer? É a radiação que é liberada quando existe a perda desse próton, né? Não é elétron, desculpa, é próton, tá? Quando esse próton sai, ele vai se transformando em outro elemento, existe uma coisa chamada radiação, que sai junto com esse próton, tá? E também temos os problemas quando a gente vai ver assim, dentro de um imóvel, quando você vai comprar ou quando você vai comprar o terreno e vai fazer a locação, ou seja, vai colocar o projeto em cima desse terreno, é importante saber por onde passam linhas de Hartmann e linhas de Curry. Pelo menos, existem 60 linhas de cruzamento de energia, mas essas são as principais e as mais graves. É preciso saber também onde você tem torres de reprodução de celular e onde está passando aquelas torres de energia de alta tensão. Por quê? Tudo isso gera onda e toda onda vai interferir no funcionamento do seu organismo. Então, se você vai comprar um apartamento que já está pronto, é importante você saber onde essas energias estão cruzando. Se você tem uma pessoa alérgica na família, ou mesmo que você não tenha, se tem uma pessoa depressiva, é importante que esse quarto, esse local que essa pessoa vai ficar, pegue sol. É preciso pegar sol para diminuir os problemas respiratórios. É preciso também cuidar com aquilo que se usa em casa, como desinfetantes, por exemplo. As pessoas usam muito água sanitária e entendem hipoclorito, né, de sódio. O que acontece? Hipoclorito é o cloro, que é um gás dissolvido na água. Pô, mas isso daí é cândida, que boa, é sei lá o que, é tudo isso. Tá? É tudo isso. E por que isso é importante? Porque você está falando de um halogênio. O halogênio, ele é o boro, ele é o cloro, é o flúor, é o iodo, é o bromo, tá? São os 4 principais. Qual é o problema? Todos eles, exceto o iodo, têm preferência na ocupação do sítio da sua tireoide, que a gente chama de eletroafinidade, pelo sítio da tireoide, tá? É importante saber isso. Por quê? Porque vai tornar a sua tireoide lenta. Se for o flúor, é ruim, se for o cloro, é pior. As duas coisas são ruins, porque o flúor, ele causa fluorose. Não é bonito, né? Câncer nos ossos. Ele também calcifica a sua pineal. O que é isso? Menor produção de melatonina. E
Mas e aí? O que tem isso a ver? Tem a ver que existe uma relação, tá? Existe uma relação entre tudo isso e câncer, tá? Existe uma relação entre tudo isso e câncer. Fora a hiperexposição que nós temos diária a estrogênio na forma de sintéticos que nós usamos, vinílicos, até aquele tubo de PVC que você tem, cano de PVC que você tem, é complicado, porque ele é um vinílico. E quando a água passa por lá já aquecida principalmente, né? Se bem que ninguém usa isso, pelo amor de Deus, usa um tubo de, vamos dizer assim, usa um tubo de cobre, que além de tudo é benéfico para a sua saúde. Mas de toda forma, a questão do aquecimento não é que a água suba aquecida, é o aquecimento da própria estrutura, vamos dizer assim, que está lá recebendo sol, aquilo já sai aquecido da caixa d'água, é igual o efeito do aquecimento naquela garrafinha PET que a gente usa, que libera o que eles chamam de bisfenol A, nada mais é do que estrogênio, xenoestrogênio. Então nós já temos uma dominância estrogênica natural, porque você, mulher principalmente, para de produzir, tá? Vamos dizer, 50 anos de idade, cerca de 75% da produção de progesterona, que, que te dá certas proteções com relação, por exemplo, a engordar, né? Ao coração, ela para de ser produzida. E estrogênio cai a 35%. Aí nós temos alguns órgãos que são estrogênicos, próstata, não nas mulheres, obviamente, né? Mamas, homens e mulheres, ovário e útero, mulheres, tá? O que acontece? Eles são sujeitos, tá? Sujeitos a, vamos dizer assim, estimulação estrogênica por conta de ter receptores estrogênicos. E qual é o problema disso? O problema disso é que se você começa a ter excesso, engorda, aumenta a resistência à ação da insulina, homens desenvolvem mamas, começam a ter celulite, e aí tem que tomar cuidado não só a exposição estrogênica com relação a materiais, tá? A vasilhinha plástica, a água que sai quente do chuveiro já sai lá com clorofórmio, né? E ácido fluorídrico, exposição a trialometanos, que são nada mais do que o metano, mais os halogênios, 3 halogênios, né, num carbono, que tem lá um hidrogênio que sobrou da brincadeira. Então, assim, isso é um trialometano, é a composição feita através de dois ou 3 halogênios, que pode ser bromo, flúor ou cloro. O iodo não tem função negativa no organismo até onde eu saiba. E isso tudo vai acontecer por conta de coisas que você tem na sua casa, tá? Por conta de produtos que você usa, desde utilidade doméstica até a porcaria da água que sai do cano de chuveiro, que já vem batizada da Sabesp aqui, no caso em São Paulo, tá? Então tem que olhar tudo isso. Tem que ver esse cruzamento de energia telúrica, que é importante, essas correntes de Hartmann, correntes de Curry, porque essas energias de baixa frequência, elas influenciam no nosso funcionamento celular e também nas nossas ondas cerebrais. Por que é importante isso? Porque a pessoa não consegue dormir direito. E a pessoa não conseguindo dormir direito, ela acaba tendo problemas, tá? Vai ter problema durante a faxina do sono, não vai fazer o ciclo completo que precisaria da melatonina, vai começar a ter resistência à ação da insulina, que vai gerar obesidade, que gera pressão alta, que gera uma série de problemas, sem contar o mau humor da pessoa, né? Porque aí a pessoa entra no ciclo do cortisol pelo motivo errado. O sistema de alerta fica todo ligado, cascata inflamatória correndo a milhão, e tudo isso às vezes porque fez uma má escolha para o posicionamento do local da cama, né? Da cabeceira da cama. Então, dormir é importantíssimo. Existe um site chamado Dor Online, né?
E ele fala muito sobre os processos de dor e colocando eles, né? Colocando eles como muitas vezes produto da falta de sono adequado, alimentação inadequada. Ou seja, o sono inadequado ele gera uma cascata inflamatória. A alimentação inadequada, né, com uma quantidade muito grande de embutidos, de laticínios, de carboidratos, de uma série de alimentos que são reconhecidamente por trabalhos acadêmicos pró-inflamatórios, essa pessoa vai começar a ter problemas. Eu tive uma pessoa que veio falar, porque fibromialgia ela é sistêmica, ela é não sei o que, ela é não sei o que lá, ninguém sabe a origem, mas uma coisa que se sabe é que todo o processo inflamatório começa no intestino, se até eu sei, os médicos também com certeza sabem. Então, quando você tem isso, você vai pensar logo de cara, alimentação. Pode não ser. Porque o problema intestinal, dado a alimentação, você pode ter uma cascata inflamatória que começa no sono, na falta do sono, na abstinência do sono. E parece até uma coisa estranha eu falar nisso, que eu sou uma pessoa que dorme pouco, mas é da minha natureza dormir pouco, sempre dormi pouco desde pequena. Assim, mas você sempre fez, porque se eu dormir mais, eu acordo com dor de cabeça. O único jeito de eu acordar com dor de cabeça é eu dormir além da conta. Né? Então, assim, pessoas que não têm esse distúrbio que eu tenho, dormem 8 horas por noite. Cada idade tem a sua quantidade, cada idade, cada atividade, cada pessoa tem a sua quantidade certa de sono, tá? Desculpa. Então, são coisas que a gente tem que ver, a questão do sono. Um indutor fantástico de sono é sol. Acorda e já vai direto para o sol. O sol é o melhor antidepressivo que tem e ao mesmo tempo ele começa a sinalizar para o seu organismo, né, para o seu ritmo circadiano de que o dia começou. Você vai ver que quando você levanta cedo e você pega aquilo que os hindus chamam de prana, que é aquele ar da manhã, na verdade é toda a respiração, mas o prana, o melhor, é aquele que é o ar da manhã. Porque ele vem mais concentrado por conta do fim do ciclo. Se você tem plantas, né, na natureza, se você tem plantas, esse ar ele é mais concentrado porque ele é mais frio, ele é mais resfriado, ele é mais úmido, ele tem uma concentração maior de oxigênio e é a hora que as plantas também começam a liberar o oxigênio e pegar o consumo de gás carbônico e que você também tem uma quantidade maior de óleos essenciais dessas plantas em dispersão na atmosfera. Então, ele é um ar mais, vamos dizer assim, benéfico, segundo a filosofia hindu, que nada mais é do que a medicina ayurveda. Então, existe uma série de coisas que se pode levar em consideração quando a gente pensa, então eu quero comprar um imóvel, eu quero que esse imóvel seja saudável. Então é legal que ele respeite aspectos da biofilia e não adianta esse imóvel ser saudável, a linha de Hartmann tá lá bonitinha, tá fora da cabeceira da sua cama, tá fora da sua mesa de trabalho, tá passando por um lugar lá random que você vai colocar, vai fazer uma geopuntura ou vai fazer ou faz alguma coisa, colocar um cristal, ou colocar um gráfico de radiestesia, um gráfico na verdade é de radiônica. E para você ter cura do ambiente, do lado de fora você ter vegetação, você ter espaços de verde, espaços de flores, espaço arborizado, você está num bairro muito bom e tal, só que você começa a comer pelo emocional, ou seja, carboidrato, fast food, uma série de tranqueiras. Aí você começa a ter cascata inflamatória também. Você trabalhar no lugar e exercendo uma função que você não gosta, ou você aprende a gostar do que faz e desenvolve esse amor por aquilo que faz, ou muda de profissão, porque você vai passar 8 horas do dia com o cortisol lá em cima, cascata inflamatória, tá? Emocional também acontece, tá? Você tá com uma pessoa empurrando a situação com a barriga
e você tem uma vida sexual, círculo de amigos, que de repente não tem nada a ver com você. Mas você se obriga porque você cresceu, porque você conheceu, e você se obriga o tempo inteiro por conta do social. Se obriga. Vai. Então, a sua vida passa a ser 8 horas de insatisfação, seu lazer acaba sendo no meio de pessoas que você gostaria de estar longe, mas você está sendo obrigado à convivência, seja pelo que for. À noite, quando você vai dormir, você vai para a cama, você é obrigado a conviver com uma pessoa com a qual você não mais se identifica. Então, a sua vida inteira é baseada no ciclo do cortisol. Da hora que você levanta, da hora que você vai dormir. Assim, mas Sandro, cortisol é vida, sem cortisol você não vive. O problema é como é que ele está sendo produzido. Se é pela ação do sol que vem, que clareia o dia, que deixa tudo magnífico, que você se movimenta, que você faz, que você vai para academia. Na academia você também aumenta ele porque você aumenta a adrenalina, você cansa o seu corpo, né? O corpo precisa desse estímulo. Nossa vida moderna nos torna sedentários. Nós não precisamos caminhar, a gente liga. A gente pega o carro e vai. A gente não vai, o carro vai. Então, a nossa vida, ela é sedentária, o nosso corpo precisa de estímulo, nem que seja academia. Então, esse é o cortisol do bem, é o bom. O ruim é aquele que você engole, né? Que você vai engolindo, aquela emoção travada, aquela coisa que você faz obrigado, aquilo que, sabe, você se arrasta para ir e não vê a hora de voltar. Pelo dinheiro e só. Não existe satisfação, não existe tesão, criatividade fica embutida e tudo isso faz mal. Tudo isso faz mal. E as pessoas muitas vezes, ou por preguiça, ou porque acham que tem um diploma e tem que sentar nele pro resto da vida, já escolhi isso aí mesmo, fica complicado. Né? Então, tem algumas coisas que precisam ser reinventadas. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como corretora, eu amava. Aí eu vi que dentro da área de corretagem, eu tinha a possibilidade de levar coisas mais interessantes para as pessoas que estavam procurando um imóvel. Levar um imóvel saudável. Para que a pessoa dentro daquele imóvel tivesse uma vida saudável. Tem lugar que você entra que você já deprime assim que você entra. É falta de luz, é um local escuro, é um local que tem mofo, vem de cima, vem de baixo. Né? É um lugar que não é legal para ninguém, mas existem situações em que você pode tornar esse imóvel melhor para alguém, achando o local certo para colocar, que a pessoa se sinta disposta quando levanta e fala assim, nossa, desde que eu comprei aquele imóvel, minha vida é outra. Sim, ela levanta disposta, não tem uma linha de Hartmann-Curry cruzando ali a cabeça dela quando ela dorme. O quarto dela recebe iluminação matinal, então ele abriu a janela, já vem aquele sol, a vida é outra. Pode estar chovendo lá fora, que a vida vira outra. Então, gente, é importante entender tudo isso. O ser humano, ele é multifatorial. Ele influencia e recebe influências, tanto do ambiente que ele vive, do ambiente que ele trabalha, as informações que ele busca, que ele traz para si, a música que ele escuta, o game que ele joga, o filme que ele assiste, porque o cérebro, gente, o cérebro é burro. O cérebro é burro. Altamente influenciado pela mente. Tanto que na medicina tradicional chinesa nem se considera cérebro um órgão. Pode verificar. Ele nada mais é do que uma cabine de comando altamente responsiva às informações sensoriais. E aí a gente tem que entender como é que a gente vai trabalhar ele para responder de forma adequada. Como é que eu me relaciono na minha família, como eu me relaciono no meu trabalho, como eu me relaciono com os meus vizinhos, como eu relaciono dentro da sociedade que eu pertenço, que eu frequento, como eu me relaciono com as informações que vêm do mundo e como que eu traduzo isso em hormônios
que é a resposta que eu dou em função daquilo que eu percebo. E aquilo que eu percebo é a leitura que eu faço do mundo. Então, algumas vezes, não é a companhia que está comigo, é a minha mentalidade. Alguma coisa tem que mudar. Então, eu tenho que mudar a forma de eu ver a coisa. Que tal? Seria abrir também para novas perspectivas, né? Para você ver o mundo com outros olhos e entender que a sua visão de mundo é só a sua visão de mundo, não precisa ser a de mais ninguém, e às vezes aquilo que a pessoa disse não é exatamente aquilo que você interpretou que ela quis dizer. Então, existem muitas formas da gente melhorar a nossa qualidade de vida. Não apenas cuidando de ir para academia, fazendo uma faculdade, um curso técnico, um curso livre, tendo uma profissão. É preciso que se encontre satisfação na vida. Não é só pagar as contas, é também pagar as contas. Porque se no final do mês tudo que você consegue, quando você recebe o dinheiro do salário daquele emprego, é pagar as suas contas, faz o cálculo e vê quanto você está gastando com remédio. Ou quanto a sua vida tem sido satisfatória. Então ela começa no lugar onde você mora, mas ela passa por outras, vamos dizer assim, por outras dimensões da vida, tá? Então é isso. Por essa live, então, vocês estão sabendo, eu sou fitoterapeuta, aromaterapeuta, sou homeopata, radiestesista, estudei geobiologia, agora já tem alguns cursos que estão sendo feitos, eu venho acompanhando o trabalho do professor Antônio Rodrigues há muito tempo. Na verdade, os estudos de geobiologia, eles se iniciaram formalmente na Espanha, lá pela década de 70, né? Só que eles já existem há muitos anos com o nome de radiestesia, tá? Então, quando você vê Feng Shui, quando você vê Vastu Shastra, entenda, são estudos de geobiologia do Oriente que vieram transportados para o Ocidente como explicação da ciência ocidental, mas que lá os orientais já conheciam há muito tempo, que foi levado para a França. Na França, a radiestesia é considerada ciência, e tá? É a mesma coisa que eu dizer que eu não acredito na bússola. Se você quer um instrumento de radiestesia mundialmente reconhecido, é a bússola. Você duvida de uma bússola? Se você estiver perdido em alto mar, você prefere confiar numa bússola? Ou em algum outro instrumento? Se você estiver perdido numa selva, ou numa floresta, ou numa mata, né? Uma mata sendo mais assim, realista, que é uma coisa que ocorre com mais frequência. Se você tiver uma bússola, você está um pouco menos perdido. Mas se você não tiver uma bússola, você olha para a árvore e você olha o lado que crescer musgo, é o lado sul. Se você estiver no hemisfério sul, se você estiver no hemisfério norte, é o norte, que é o lado que você tem mais sombra. Porque o musgo não gosta de sol, tá? Então, gente, é isso por hoje. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho do significado. Não vai ter nada nos cards, não vai ter talvez alguma coisa obrigatória na parte de baixo. Já tem mais 2 vídeos no canal, né, que antecedem a esse. E daqui para diante eu vou tentar gravar um vídeo por dia, exceto amanhã e segunda-feira. A partir de terça-feira teremos um vídeo por dia. Nós vamos falar um pouco mais, de uma forma um pouquinho mais aprofundada a respeito de radiestesia, de ervas medicinais, de sistemas construtivos, ecologicamente corretos, sustentáveis. Vamos falar um pouquinho de como das preliminares, né, de como você faz para comprar um apartamento ou um imóvel, seja ele qual for apartamento, a modo de dizer. E também espero que vocês deem sugestão para temas, porque ele é bem aberto, ele vai desde a parte da documentação imobiliária, a parte notarial, até decoração. Decoração,
aromatização de ambiente. Você que tem o seu negócio, existe uma coisa chamada neuromarketing que não envolve só gatilho mental. Envolve também aromas, sabores, cores. Todo o nosso sistema sensorial é ativado, tá? E a gente pode fazer essa ativação na casa da gente, até inclusive para melhorar a convivência entre as pessoas. Eu também sou formada em marketing, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E, ó, perdão porque eu tô me exercitando, tá? Eu já fiz uns testes drive lá no Facebook para destravar, mas vai ser por aqui nossa comunicação e assim que eu souber assim, diminuir um pouco o tempo, eu vou começo a colocar no Insta também. Tudo de bom para vocês. Giovanni, desliga, estou aqui. E não vou editar porque não sei.